Quando Jesus nasceu, eles dialogaram a respeito do nome que aquela criança teria. E o Evangelho explica que o nome seria Jesus, que traduzido significa Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Você já meditou no significado de Deus conosco? O que você faz, o que você fez e o que você fará, sabendo que Deus está em você? No Éden, nós temos o pecado e o homem é expulso para fora da presença de Deus, fora do jardim. Agora nasce um homem e que traz Deus para nós. É como se nós voltássemos ao jardim, ao paraíso de Deus. Então, vamos meditar. Jesus, Emanuel, Deus conosco. É triste quando nós olhamos o que fizeram com o nome de Jesus. Quanta divisão, quantas coisas criadas pelo homem que vai além de Cristo. Assim, perde-se a visão da realidade do nome. A realidade do nome é Deus. E é Deus conosco. Portanto, ali na cruz, aquele que nasceu, Emanuel, trouxe uma outra realidade para cada um que crê. A realidade da presença de Deus. Já percebeu que o ego, o eu, é a realidade da presença do homem? O que Jesus fez na cruz para me salvar? Jesus veio destruir o ego, o eu. Tudo que somos é para nossa própria ruína. Se algo de nós fosse bom, Jesus não precisaria de ser crucificado. Ele, como filho do homem, e nunca chamado filho da mulher, mas filho do homem, crucificado para que tornasse realidade Deus conosco e tirasse-nos do centro. Há uma tragédia quando nós somos o centro. Se a sua referência é você mesmo, então onde está Cristo? Você não o viu, não entendeu e não sabe quem ele é. Ele é Emanuel. E se Deus é com você, o que você ou como você está tratando este Deus que é com você? O que você que crê em Jesus, como você está tratando Deus com você? Continua a repetir hinos para ele? Onde Jesus pediu isto? Mas ele pediu que nós amássemos uns aos outros e perdoássemos uns aos outros e fôssemos tolerantes uns com os outros. Jesus contou a parábola do bom samaritano e vocês se lembram que os religiosos não passaram naquela prova. Mas um samaritano, isto é, quem é o samaritano? Eram os desprezados dos judeus. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas justamente um samaritano usa de misericórdia com aquele que caiu.
Veja que nosso ego não usa de misericórdia com os que têm dificuldade, com os que estão caídos, com os que estão em pecado, com os que estão machucados, com os ignorantes, com os que nada sabem. Jamais nosso ego vai agir desta maneira, porque a sua natureza é uma natureza caída fora do jardim, fora do Espírito de Deus. Quando nós entramos na plenitude do Espírito de Deus, Emmanuel, Cristo, quando nosso ego é tratado, e Paulo expressa assim: não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. É maravilhoso. Você já pensou, não vivo mais eu? Se você já morreu uma vez com Cristo, não mais morrerá. Você tem a vida com Emmanuel. Deus é vivo e Deus vive eternamente. E Ele está com você. Então você tem a vida eterna. O que é a vida eterna? É a mente de Cristo, que ama, que perdoa, que tolera, que é bondosa, que é humilde e que é mansa. Há um sentimento que vem do fermento de Herodes. Herodes simboliza o rei que cada ego é. Vocês lembram como morreu Herodes? Comido de bichos. O que representam os bichos? Representa toda a inquietação da alma humana. Se você vive segundo o seu próprio ego, você é inquieto o tempo inteiro. O que precisamos? Entender e compreender que nós já morremos com Cristo, quando Cristo morreu. Esta é a fé. Isto não é instituição religiosa. Isto não é empresa religiosa. Isto não é ensinamento religioso. É fato. É fato. Este é o fato oculto. É o segredo da vida de Deus. Emmanuel, se você viver simplesmente experimentar Emmanuel, você perceberá todos os segredos do reino. Portanto, muitos estão estudando as Escrituras. Muitos, todos os domingos, se reúnem com livros, cadernos e anotações e inscrições, estão escrevendo. De nada valerão essas coisas se você não for crucificado com Cristo. Isto é, se você não tiver a experiência do fim do ego. Assim, o pecado ainda vive. Que é o pecado? A natureza humana. Olha, quem é seu inimigo? O inimigo espiritual número 1 de cada crente é você mesmo. Quem faz mal a si mesmo é o ego. Ele é que peca. E todas as vezes que nós dizemos eu, nós estamos praticando algo da carne. O que precisamos? Da experiência de não vivo mais eu. Fui crucificado com Cristo. Fui. É passado. É verdade. E é verdade eterna. Não mais morreremos. Temos a vida. Só morremos uma vez com Cristo. A vida da carne já está morta. Veja o que está escrito em Romanos. O corpo está morto ainda. O corpo só vive na ressurreição ou na transformação pelo Espírito Santo. O corpo está morto desde que foi concebido, porque ele foi concebido também de um corpo morto. Jesus chamou isso de carne. O que nasce da carne é carne. Portanto, você só terá vida e tem vida por meio de Emmanuel. Deus comigo, Deus com você, Deus conosco. Este é o segredo da igreja. Oh, quanta tristeza, quanto lamento haverá
para estes que vão à igreja. Você tem que ser, não ir. Você tem que ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ser um com Cristo. Na morte e na ressurreição. Ele proclamou: eu sou a ressurreição e a vida. Saiamos, portanto, fora de si mesmo, por meio de Cristo. Por isso, em Colossenses está escrito: se já ressuscitaste com Cristo, agora temos uma vida oculta em Cristo. Portanto, meditem. É o fim de toda organização religiosa. A realidade de Emmanuel é o fim de todas as coisas que os homens fazem em nome de Deus, em nome de Jesus. Coisas vazias e que não funcionam em realidade. Pois a obra de Deus é esta: crer em Jesus Cristo. A fé é ouro puro, riqueza insondável. Fiquem na graça de Emmanuel, Deus conosco. Estamos de volta ao paraíso de Deus. Lembre-se, a primeira igreja, a promessa do Espírito Santo: comerá da árvore da vida. Se você vencer o seu ego, vencer a si mesmo, voltar ao primeiro amor, você vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isto é, você viverá por meio do Espírito Santo. Fiquem na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo. A paz. Amém.